A paz, queridos e queridas, mais uma vez com vocês aqui para gravar hoje a lição de número 2 da revista da classe dos adultos, no terceiro trimestre do ano de 2019. E o tema é a mordomia do corpo. O texto áureo, lá em Romanos 12:1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo fala sobre culto racional e ele diz que o corpo faz parte desse culto como um sacrifício vivo. Então, quando você fala de sacrifício, é você abrir mão de algo que lhe pertence e oferecer a Deus, no caso, como prova de gratidão. Só que nesse exemplo, Paulo não está dizendo oferecer um animal morto. Cristo já foi morto por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Então, Paulo pede para que você faça algo um pouquinho diferente, oferecer seu corpo vivo. Não só sua mente, não só seu coração, não só sua intenção, mas a sua capacidade de agir de uma forma direta. A leitura dessa lição está em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, e eu vou fazer questão de ler com você, do versículo 13 ao 20. Então, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Isso é interessante a gente contextualizar. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade comercial, onde o fluxo de pessoas ali, vinda de várias partes do mundo conhecido, era muito grande, e lá em Corinto havia o templo da deusa Diana. Então haviam prostitutas sagradas que se prostituíam gratuitamente ali como forma de culto a Deus. Então você vai ver Paulo tendo que lidar com essa questão da valorização não só do espírito, mas a valorização do corpo também, entendendo como uma unidade, corpo, alma e espírito, é o ser humano. Então não adianta simplesmente eu ter meu coração voltado a Deus, mas com o meu corpo eu faço ou me entrego a todo tipo de paixões e prazeres. Então Paulo vai fazer uma contextualização para a realidade da cidade de Corinto, para os crentes. Então, muitas das mulheres que antes eram prostitutas haviam se convertido e estavam ali na igreja. Muitos homens que participavam daquela orgia, daqueles cultos, vou usar essa expressão, também estavam ali agora. Então Paulo vai dizer, olha, vamos mudar alguns comportamentos. Tanto é que a gente vai ver Paulo somente na carta aos Coríntios tendo que dar instrução sobre a ceia, pedindo para que um esperasse o outro, para que não se embebedassem, porque lá no capítulo 13, porque infelizmente era uma cidade que tinha valores carnais muito fortes, não haviam poucos limites, poucas regras, e eles vinham para Cristo, mas não abriam mão ainda inteiramente de algumas condutas. Principalmente a palavra é limite. Deus estabelece limite. A cidade santa parece cercada de muros. Então, o limite ele não serve para te restringir apenas. As pessoas têm aquela visão negativa. Ao limite me restringe. Não, o limite ele te protege. Ele te preserva de algo que está fora, que às vezes é mais perigoso do que você possa suportar. Então, o limite está ali. Então, dentro desse contexto, só contextualizando, vamos fazer a leitura de Corinto e trazer para a nossa realidade de hoje, que essa lição fala sobre a mordomia e hoje a mordomia do corpo. Então, eu vou ler para você. Diz assim, 1 Coríntios 6, do 13 ao 20. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, ou seja, o ventre e os manjares. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Porque Cristo ressuscitou em corpo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo, de maneira nenhuma. Ou, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então Paulo está dizendo que o contexto de dois sejam uma só carne tem a ver com ato sexual. Eu estou casado com a minha esposa, tá aqui, ó. Somos uma só carne, eu e ela. Nesse contexto, Paulo está dizendo, agora se eu que sou casado, deixo a minha esposa em casa e me ajunto a uma prostituta, a uma meretriz, e tenho relação com ela, eu também estou me fazendo corpo com ela. Então, o ato sexual
ele tem essa característica, dentro daquilo que a Bíblia nos revela, de unir corpos e almas como sendo uma só carne. Carne é diferente de corpo, eu vou diferenciar aqui. Uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Espírito, corpo, carne. Vamos entender isso. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Ponto. Agora Paulo vai detalhar o conceito de prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Então a ira, a maldade, a inveja é fora do corpo, é o meu desejo, os meus olhos. Agora a prostituição propriamente dito é o corpo fazendo parte direto do pecado. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, diferente do Espírito do homem, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Uma vez que Cristo morre, ele resgata não só a minha alma, o meu espírito, mas o meu corpo também. Então este corpo não é mais meu. Então eu tenho que pedir autorização para quem resgatou e comprou o meu corpo, para que ele me diga, isso é um ato de fé, o que eu posso fazer com o meu corpo. Então já não sou mais proprietário desse corpo que você está vendo aqui. Jesus morreu e me resgatou, corpo, alma e espírito. Então meu corpo também é dele. Quem vem habitar nesse corpo é o Espírito Santo de Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Paulo vai dizer, olha, é diferente do que alguns filósofos diziam na época, da questão do o espírito era elevado e o corpo ele era desprezado, então o corpo podia ser destruído, o corpo podia ser flagelado, o corpo poderia ser entregue às paixões, porque só o que vale é o espírito. O espírito é bom, vai evoluir, vai subir, e o corpo é carcaça, vai ficar, tanto faz. Não. Paulo está dizendo que tanto o espírito quanto o corpo pertence a Deus. Então a Bíblia, para fazer essa diferenciação, né, e a lição ela vai falar no ponto 1 a dimensão material do corpo, depois aqui no ponto 2 a dimensão espiritual do corpo, e depois ali o culto racional e a mordomia do corpo. Então a gente tem que fazer uma separação de corpo e carne, para que a gente fique no mesmo entendimento. Então, corpo é isso aqui que é físico. Então é isso que você está vendo aqui, ó. Tem matéria aqui, tá? Concreto. Isso é o meu corpo. Eu tenho 1,84 m e meu peso vai variar 88, 92, 95, depende do inverno, do verão, mas está por ali. Normalmente 88, 89. Então esse aqui é o meu corpo. Altura, peso, tem característica, cor de pele, cabelo, olho. Este é o meu corpo. É este, é único. Então pode ter alguém com um corpo parecido com o meu, mas igual ao meu, não. Esse corpo é único. Quando Deus cria Adão, Deus forma Adão do barro do Éden, com as suas mãos. João fala que tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então entendemos que foi o próprio Cristo quem modelou Adão lá no barro, no chão, fez. Então tinha ali um corpo sem vida, um boneco de barro. E aí ele sopra nas narinas do homem, ele sopra o seu espírito, e a Bíblia diz que o homem, né, quando Deus sopra o seu fôlego, ruá, Deus sopra, o homem é feito alma vivente. Então aquele boneco sem vida se levanta e agora ele passa a ser alma vivente. Então a alma vivente ela é composta por 3 elementos: pelo corpo, pela alma do homem e pelo espírito do homem. Não é o Espírito de Deus que habita no homem. O Espírito de Deus ativou, deu vida. É como se eu colocasse gasolina num carro e desse a partida. Aquela gasolina ela é queimada, ela é vaporizada e ela sai pelos gases do escapamento. Então depois que ela chega no motor, ela se transforma. Então o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, não é o Espírito Santo de Deus, Deus usa o seu fôlego para ativar no homem. O projeto era fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. 3, um só ser, Deus.
corpo, alma e espírito. Então o homem é trino como Deus é trino. Então a imagem e semelhança vem daí. Esse é um conceito simples, não vou expandi-lo muito agora. Então Deus faz o homem corpo, alma e espírito. Quando a ciência vai estudar o homem, você vai ver que a alma e o corpo a gente encontra, o espírito é mais difícil de perceber. A Bíblia fala que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. Tem um livro, agora me fugiu o nome do autor, mas é um livro muito interessante, você pode procurar na internet, chama-se Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. São dois psicólogos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia, foi um trabalho de quase 20 anos de pesquisa. Eles identificaram dois sistemas ativos no ser humano. Um ele chama de sistema 1 e o outro sistema 2. Um é o sistema rápido e um é o sistema devagar. O sistema rápido é o sistema intuitivo, aquela resposta imediata. Então, fiz sem pensar, saiu, falei, saiu. Então, o corpo, ele busca, o homem, o ser humano como um todo, ele busca simplificar as coisas. Então, você responde e faz muito por reflexo ou por impulso. Você vai agindo. Esse é o sistema rápido. Então, eu vou te explicar como é que a gente chega nesse entendimento. E o sistema que funciona devagar é aquele que observa a situação, pondera, analisa, vê uma possibilidade, 2, 3, 4 possibilidades e depois de ter avaliado tudo, aí sim toma uma decisão. Normalmente o sistema 1, que é o rápido, ele funciona de forma automática. Esse outro sistema ele está inativo ali. Você precisa parar para colocar ele em ação e esse aqui sair e a partir então tomar uma decisão. Então por isso que às vezes no comercial, na propaganda, no marketing, foi feito vários estudos com base nessa pesquisa para você criar comerciais dirigidos para levar a pessoa a agir por impulso, a comprar ou ser estimulado dessa forma. Então quando você é movido pelo impulso, você age de forma rápida. Quando você é movido pela razão, você age de forma lenta, racional e ponderada. Impulso tem a ver com estímulo. Estímulo tem a ver com sentido. Deus deu para o corpo, sendo uma pessoa saudável no seu corpo físico. Deus deu ao homem visão, olfato, audição, paladar e o tato. 5 sentidos. Então, quando eu tenho o meu corpo plenamente constituído, eu tenho os 5 sentidos funcionando. Através dos 5 sentidos, eu tenho sensações. Então, eu vou dar alguns exemplos. Estou aqui num ambiente, tem várias lâmpadas acesas, então elas estão aquecendo. Então, o meu tato está percebendo que eu estou num ambiente quente, por mais que lá fora esteja muito frio hoje. Os meus olhos estão percebendo uma luminosidade, então ele vai se ajustando, a minha íris vai abrindo e fechando para se ajustar a esse ambiente. Então, os meus sentidos captam sensações, olha a origem das palavras, sentidos, sensações, sentimentos. E sentimentos têm a ver com emoções. Então, a emoção humana é alimentada pelo sentido. Então, sem o corpo, as sensações não seriam percebidas, não sendo percebida as sensações, não haveriam os sentimentos, estou com calor, estou com frio, estou com fome, e sem os sentimentos não haveriam as emoções. E aí o sinônimo emoção, sentimento, tristeza, alegria. Então, a alma é ela quem percebe através do corpo, do sentido e das sensações o mundo que nos rodeia, e ali você desenvolve as emoções. E o espírito, no meu entendimento, é justamente essa parte racional, essa parte que não se leva apenas pelas sensações, que não se leva apenas pelos estímulos, é a parte que para, que pondera. Muitas das vezes os estímulos dizem uma coisa e o espírito diz outra coisa. Então, quando você racionaliza. Então, a Bíblia mesmo diz que, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Podemos entender, eu entendo assim, com base bíblica e científica, que o espírito está muito associado ao subconsciente. É aquela natureza mais profunda, moral, é aquele valor que está gravado ali, independente do ambiente, da família, dos estímulos, tem aquele senso de certo e errado, de justiça que incomoda muitas das vezes você em algumas situações. Então, o teu subconsciente
ele fica enterrado debaixo das emoções, debaixo das sensações, debaixo dos sentidos, debaixo das emoções. Então, muitas das vezes, o teu subconsciente não consegue se manifestar. Para que isso aconteça, você precisa do quê? Da pausa, do silêncio, da reflexão, da meditação, e a partir de então você tem uma linha de ação. Então, eu entendo que o espírito está ligado ao subconsciente do homem e a alma está ligado ao consciente. Então, o consciente ele é automático, ele é reflexo. Então, aconteceu alguma coisa, me fecharam no trânsito, eu ponho a mão na buzina, eu brigo, eu fico nervoso, a pessoa está lá no caixa, chega a minha vez, uma pessoa pede para deixar entrar na frente, eu deixo, mas eu estou ali, envolvido com as minhas emoções. Já o meu racional para e pondera. O que vai adiantar você buzinar? O que vai adiantar 2, 3 minutos a mais? Não vai fazer diferença. Deixa a pessoa passar na tua frente, ela está com pressa. Se fosse com você e te dessem a vez, você também gostaria. Então é nessa hora que você reflete. Então a Bíblia fala que existe uma guerra, um conflito do espírito do homem que está ligado ao Espírito de Deus. Então essa partícula que foi acendida, quando Deus sopra, ele acende esse espírito, e esse espírito alimenta aquela alma, aquele corpo, tudo traz energia, o homem é feito alma vivente. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é o espírito do homem e a carne do homem. Carne, percepções, emoções. Falar carne, entendamos emoções. E as emoções são alimentadas pelos sentidos, pelas sensações que têm a ver com o corpo. Consegui me explicar? Então vou fazer uma síntese. Carne. Então, olha, a carne é fraca. Então não é que os meus olhos, eu vou arrancar meu olho porque a minha carne é fraca, eu não posso ver uma mulher bonita que eu já quero fazer besteira. Eu não posso ver uma mala de dinheiro que eu vou roubar. Então já sei, eu vou arrancar o olho. Não, ele não está falando do corpo, ele está falando da carne. Aquilo que o meu corpo viu, percebeu, sentiu, e os desejos que eu deixei crescer dentro de mim, e não os confrontei com o meu espírito, não os confrontei com a minha razão, não os confrontei com a palavra de Deus, não os confrontei com o Espírito de Deus. Então eu me isolo, me fecho eu comigo mesmo, homens amantes de si mesmo, e pela minha vontade eu obrigo o meu corpo a realizar, muitas das vezes, aquilo que ele vai sofrer consequências pesadas. Então a pessoa vai lá, faz o uso da droga, ela quer satisfazer aquele sentimento, aquela sensação de angústia, de sufocamento, ela faz o uso da droga, seja lá qual for, o corpo vai ter uma série de sensações, estímulos agradáveis, né? O espírito está ali, tudo entorpecido, mas daqui a pouco, quando aquele efeito passa, a consequência ela permanece, tanto no corpo, quanto na alma e quanto no espírito. Então, quando o homem morre, morre corpo, alma e espírito. Não é que morre, tá, irmãos? Vou usar uma expressão. A morte quer dizer separação. Então, uma vez que o homem morre, o corpo volta ao pó, é desfeito, decomposto. A alma vai ao lugar dos mortos, é a parte consciente, é a parte que guarda as emoções, os sentidos e as sensações. E a Bíblia diz que o espírito torna Deus que o deu. Na ressurreição, espírito, alma e corpo vão se unir e o homem ressuscitará em um corpo, ou um corpo que será glorificado para entrar na eternidade, ou um corpo físico que será lançado no lago de fogo e enxofre para sentir as sensações da consequência daquilo que ele escolheu. Por isso que lá no lago de fogo e enxofre haverá pranto e ranger de dentes. Então a alma não tem dente, a alma não chora. Quem chora é o corpo, quem tem dente é o corpo. Então a sensação será real da pessoa sendo queimada constantemente. Ou a sensação, que eu não sei nem te descrever como é que é a sensação de um corpo glorificado na eternidade, mas é algo que vai transcender tudo aquilo que a gente conhece. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus, ele quer que você use o seu corpo para servir a Deus. Então, para eu usar o meu corpo para servir a Deus, a minha carne, as minhas sensações, os meus sentidos, as minhas emoções, têm que se submeter, juntamente com o meu espírito, juntamente com a minha racionalidade, para aí sim eu me colocar à disposição do reino de Deus. Porque uma vez que isso não acontece,
a minha carne se alimenta das minhas sensações, dos meus sentidos, e ela usa o meu corpo para realizar todos os desejos que ela tem. A psicossomática é uma área na medicina que explica, ou na psicologia, doenças que acontecem no corpo. Então, muitas delas têm uma causa de fundo emocional, justamente esse conflito. Então, o teu corpo, a tua carne, essa expressão melhor, a tua carne deseja fazer determinadas coisas, mas o teu espírito deseja outra coisa. Então, existe um conflito. Então, muitas das vezes, como subconsciente, ele está submetido à carne, às sensações, à consciência. Para você acessar o subconsciente, você precisa de reflexão, você precisa de estudo da palavra de Deus, você precisa de terapia, você precisa de tempo para poder entender. Como você não consegue acessar, mas existe um conflito dentro de você, um trauma de infância, seja lá o que for, isso é manifesto como um grito de socorro, muitas das vezes, no corpo. Então você tem reumatismo, pressão alta, mesmo câncer e outras doenças que elas vêm como uma manifestação, um grito de desespero lá do seu espírito, do teu mais íntimo, dizendo, olha, estou sinalizando socorro, faça alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa, quando tem um estresse, uma lesão por esforço repetitivo, é um tipo de trabalho, uma tensão no pescoço, uma dificuldade, seja lá qual for, tem a ver com uma situação que ela está vivendo, e quando ela muda aquela situação, aquele contexto familiar, psicológico, profissional, o corpo naturalmente se cura, o corpo naturalmente restabelece o equilíbrio. Então, a Bíblia vai nos mostrar exatamente sobre esse contexto, e essa lição ela vai falar disso, vai falar da estrutura do corpo humano. Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, mas falando da composição do corpo, do físico, membros, tecidos, órgãos, veias, coluna cervical, sistema neurológico. Então tem toda uma estrutura, é uma máquina químico, mecânica, elétrica, orgânica. Não existe como a ciência ainda replicar, ou ela replica uma máquina, que é totalmente mecânico, ou ela tenta replicar algo orgânico. Isso aqui é uma simbiose, nós somos praticamente um simbionte. Isso é a mistura do mecânico, tá aqui os ossos, ó. Ele é mecânico, tem tendões para fazer as articulações se moverem, mas tem veias, tem moléculas, tem processo químico, tem processo elétrico, tudo isso para criar essa máquina complexa que é o corpo humano. Então, estou usando aqui um óculos para compensar um pouco da minha deficiência visual, mas não existe máquina de filmagem, câmera fotográfica até hoje, que consiga reproduzir a quantidade de cores que o olho humano consegue perceber. Então é uma riqueza inexplorada. Então a Bíblia vai nos mostrar, e a lição vai entrar nesse aspecto, que este corpo ele foi criado de uma forma complexa, naturalmente por alguém e não por obra do acaso. E por isso que quando Cristo nos resgata, ele nos resgata de forma completa. Quando Cristo morre, ele poderia ter ressuscitado e ter desaparecido e subido ao céu e aparecido a partir de então em visões para os seus apóstolos. Não, ele faz questão de aparecer em corpo físico. Maria o vê, avisa aos discípulos que eu vou encontrar com eles, e eles ficam lá na casa, cadê, porta fechada, janela fechada, e ele aparece, é um fantasma, ele falou, não sou fantasma, tá aqui, ó. Né? O que você tem para comer? Tem carne, tem peixe, tem mel, ele come com eles. Tomé não acredita, não é possível, só vou acreditar se eu tocar nas feridas. Daqui a pouco Cristo aparece de novo com tudo fechado, então tem um mistério aí, é um corpo, mas não é este corpo que está limitado às leis aqui da física, é um corpo diferente. Ele entra numa sala fechada, ele atravessa a matéria, mas ele continua sendo matéria. Como é que eu vou te explicar? Não sei, é pela fé. Fala, Tomé, vem aqui. Tomé põe a mão nas feridas e Tomé crê. Ele fala, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, Cristo, ele é ressuscitado em seu corpo e ele entra na eternidade em corpo, glorificado, mas em corpo. E da mesma forma, nós estaremos na eternidade em corpo. Por isso é importante que nós sirvamos a Deus aqui na terra em corpo. E não fazendo essa dicotomia. Não, meu corpo eu faço o que eu quiser, e aí acabou o carnaval, eu vou lá, vou fazer a minha confissão, vou
né, comer a minha Eucaristia, a minha hóstia, tá tudo bem, pronto, vamos viver a minha vida. Não, porque naqueles 4 dias de carnaval não estava só o corpo ali, estava o corpo, estava a alma, estava o espírito. Então o homem, ele peca de forma plena e ele é restaurado de forma plena. Então Deus, ele quer que nós usemos o nosso corpo, por isso que eu fiz aquele contexto inicial, falando da cidade de Corinto, da prostituição que havia naquela cidade. Paulo vai dizer, olha, deixem essas práticas, o corpo de vocês foi resgatado para servir agora. Então, imagina, os olhos são as janelas da alma. Então, se os meus olhos forem trevas, que é através da janela que eu capto a luz para o ambiente, se essa janela estiver fechada, for escuro, imagina quão terrível serão as trevas. Então, o que ele está dizendo? Abre as janelas e deixa a luz de Deus entrar para iluminar toda a casa, que é o corpo, que é a carne, que seria a alma, e o corpo, a carne. Alma e corpo, carne. E o espírito, subconsciente, meu entendimento. Então, os olhos são as janelas da alma. Então, os sentidos, olha, se a tua mão te escandaliza, Jesus usa uma expressão, é melhor arrancar a mão fora do que, por causa de uma mão, não chegar na eternidade. Deus ele não está falando do radicalismo, ele está falando de mudança de comportamento. Então, se o meu problema é a bebida, o que eu vou fazer a partir de hoje? Se eu não sei tomar um gole de vinho, se eu começo com um gole e acabo com 10 garrafas, então a partir de hoje eu não vou me aproximar do meu corpo de um lugar que tenha vinho. Então essa é uma medida extrema. No mercado tem vinho, naquele corredor, então naquele corredor eu não vou. O meu problema é prostituição. Então eu não vou numa região onde tem prostituta, o meu problema, sei lá, é droga. Eu não vou numa região onde tem droga. Então o meu corpo é levado, é movido pelo meu desejo, pela minha vontade, e quando eu chego naquele lugar eu não consigo resistir, eu acabo fazendo aquilo que não é lícito, aquilo que não é bom, e aí quando eu me afasto, meu corpo, minha mente, minha alma se afastam de Deus, entra a depressão, entra a tristeza, entra o medo, entra a vergonha, não consigo mais me relacionar e cada vez eu me afasto mais, mais e mais e mais. Então quando uma pessoa se aproxima de Deus, ela tem que dar o testemunho completo. Satanás fala para Jesus, se prostrado, tem que dobrar o joelho. Eu não quero que você me adore. Se prostrado me adorares, te darei os reinos da terra. Se tu és o Filho de Deus, ó, lança-te com o teu corpo daqui de cima para que os teus anjos te peguem. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão e come. Então Satanás está estimulando para que o pecado de Jesus se consumasse no seu corpo. Adão desejou comer o fruto, Eva desejou comer o fruto, mas eles não tinham consumado. A consumação ela vem no físico. Eles não tinham consumado. Então a Bíblia diz que eles foram tentados e vendo, olha os olhos, e vendo que era fruto agradável e dar entendimento, tomou, comeu e deu a seu marido que comeu com ela. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que abriram os seus olhos. Então, a consumação da ira, da violência, eu não vou bater em alguém, mas eu vou xingar alguém. Então, se no meu coração, né, fala que aquele nome abençoado lá, seja qual for, Filisteu, adorador de Astarote, quando eu verbalizei isso, eu usei meu corpo para verbalizar, eu concretizei. Eu pensei, aquilo está dentro de mim, está movendo, meu semblante mudou. Pastor, eu não falei, não precisa, olha para a tua cara. Ih, só de olhar já sabe. Teu batimento cardíaco mudou, teu animal, se você tem cachorro em casa, você está estressado, teu corpo libera feronômios diferentes, teu coração muda o batimento, o animal percebe. Então não tem como você pensar em algo, mesmo não verbalizando, isto vai ser percebido no teu corpo. Então Paulo está estimulando a igreja, a todos, a mudarem a forma de se relacionarem com o mundo através do corpo. Aquilo que você alimenta, o teu corpo, traz saúde para a tua alma.
começa a comer doce descontroladamente, gordura descontroladamente. Você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta. Quero ver você ter uma vida normal com uma doença como essa descontrolada. Você já não consegue mais. Então o ser humano ele está ligado, corpo, alma e espírito. Então o nosso serviço a Deus tem que se manifestar. O coração alegre aformoseia o rosto. Então o coração, a mente, a disposição da alegria aformoseia o rosto. Jesus falou, mas eu estou deprimido, eu não me aguento mais, a minha vida acabou, o que eu faço? Pega o óleo, põe sobre a tua cabeça, o contrário é verdadeiro. Põe o óleo sobre a tua cabeça, põe a tua roupa e sai dando sorriso. Eu estou sorrindo aqui, um sorriso falso, estou triste, mas eu não vou deixar a tristeza tomar. Vou começar a colocar alegria no meu coração. O meu sorriso, a expressão de sorriso, vai contagiar o meu corpo. A minha alma e o meu espírito e a minha postura muda. Então, o processo ele é reverso. Quando o meu corpo se manifesta de forma feliz, eu trago felicidade para a minha alma e para o meu espírito. E quando a minha alma e o meu espírito se entristecem e eu deixo isso chegar no meu corpo, eu vou alimentar, retroalimentar essa tristeza e ela vai aumentar cada vez mais. Então, isso é algo importante da gente entender. Agora eu vou para a parte mais sensível da lição. Então a lição fala aqui de pecados contra o corpo. Então, irmãos, existem vários pecados contra o corpo. A lição ela traz 2 ou 3 aqui, 2 de uma forma geral, e eu vou dar o destaque para esses dois pecados contra o corpo, mas não são os únicos. Eles representam uma categoria muito mais abundante. Então, quando a gente fala de pecado contra o corpo, tem a ver com aquilo que eu disse inicialmente de não respeitar limites estabelecidos por Deus. Então, por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Porque Deus disse não para eles. Comam o que vocês quiserem, mas não comam daquele fruto. Então, Deus estabelece limite. E o corpo foi criado para ser o limite da alma. Então, a alma não consegue voar e se deslocar na velocidade da luz para onde quer. Ela tem que respeitar a velocidade do corpo. Mesmo num carro, eu tenho que limitar, sou limitado à velocidade do carro, sou limitado ao trânsito. Então, eu sou limitado no espaço por uma constituição física, um invólucro. Imagina isso, o ovo está lá, a casca está aqui. A gema e a clara não pode ir para onde quiser. Na hora que quebra a casca, aí ela vai ser destruída. Então, o corpo humano é o limite estabelecido por Deus. Deus nos fez diferente dos anjos. É o limite que Deus estabeleceu para a nossa alma e para o nosso espírito. Nós estamos limitados. Goste disso ou não, o limite final seu é o teu corpo. Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu estou aqui gravando essa aula, eu deixei de estar em todos os outros lugares que eu poderia estar. Meu corpo está aqui. Ah, minha mente não está, mas meu corpo está aqui. Então eu estou neste lugar, neste momento. Então, pecados contra o corpo tem a ver com pecados contra o limite estabelecido. Então existe limite para todas as coisas. Paulo, nessa lição, fala especificamente da prostituição. A prostituição, no meio dos coríntios, era o cerne da transformação de caráter daquele povo. Para outros povos, Paulo aborda outros limites que vão contra o próprio corpo. Neste caso específico, Paulo fala da prostituição. Então ele fala sobre a prostituição no sentido de adultério. Tem outros contextos que a Bíblia usa a prostituição no sentido de idolatria. O povo de Israel se prostituía com outros deuses. Então, quando trocam o relacionamento deles com Deus e escolhem Astarote, Baal, eles estão se prostituindo. Então, Paulo está dizendo que relacionamento tem a ver com intimidade e tem a ver com unidade. Então, quando eu deixo essa unidade, essa intimidade, eu deixo o relacionamento e vou me relacionar com alguém, se essa aliança não foi rompida, eu estou em prostituição. E o que Paulo vai dizer? Casamento, essa expressão que a Bíblia usa lá, Moisés vai falar, quando se casam, se tornam uma só carne. E só tem alguma coisa que separa aqui, a morte. Então, sem a morte,
eu e a minha esposa estamos selados enquanto existimos nessa terra. Eu sou o esposo dela, ela é minha esposa. Se eu largo esta aliança, ponho aqui, opa, estou livre, mas ela continua viva e eu vou me envolver com outra pessoa, aos olhos de Deus, quando eu me relaciono com alguém, eu estou me prostituindo. E muitas das vezes faço com que aquela pessoa se coloque numa condição de prostituição também, porque ela está se envolvendo com alguém que pertence a outra pessoa. Uma vez que há a morte, não há mais a presença dessa pessoa, não tem como essa pessoa estar mais presente. Houve a separação, aí eu estou liberado para me relacionar com alguém. Deus morre, irmão? Não. Deus é eterno. Então, uma vez que Deus nos resgata, ele chega e fala, você quer casar comigo? Você vai ser a minha noiva, eu vou ser o seu noivo. Eu vou cuidar de você, vou preparar você e vou trazer você para viver comigo. Você me aceita como seu noivo? Você olha o seu estado miserável e fala, eu aceito, eu quero mudar de vida. Aí ele faz como o pai do filho pródigo. Põe uma aliança, roupa nova, sandália, honra, festa e te coloca como noiva de Cristo. E te prepara para viver com ele. E aí, de repente, você fala, não quero mais, agora eu vou fazer outra coisa. Mas o noivo não morreu. Então eu estou em prostituição, adultério. Então quando eu troco o meu relacionamento com Deus por um celular ali, isso é prostituição, é adultério. Eu estou abrindo mão de um tempo. Por isso que os mandamentos são, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Depois o próximo como a ti mesmo. Então na minha lista, primeiro, quem é? Deus. Segundo, minha família. Terceiro, pode ser ministério, pode ser trabalho, pode ser bens materiais, desde que em primeiro seja Deus e em segundo seja a família. Daqui para baixo, aí já é entre você e Deus. Mas o relacionamento íntimo e verdadeiro é com Deus, quando você o aceita. Se você não o aceitar, você se relacione com quem você quiser. Você está aqui é porque você se interessou por esse relacionamento. E Deus te aceitou, te trouxe para ser sua noiva. Então, a partir do momento que eu quebro esse relacionamento, com alguma outra coisa eu estou em prostituição. Isso pode ocorrer de forma emocional ou pode ocorrer de forma física. Como eu disse anteriormente, toda decisão emocional ela vai se transformar depois em consequência física. Mas Paulo dá exemplo específico. Eu não posso pegar um exemplo específico e transformar ele em um exemplo geral se eu não entendo primeiro. Eu tenho que entender primeiro o que é específico para, a partir desse entendimento, aplicar o entendimento a uma regra geral. Então, a especificidade de Corinto é, eles se casavam, eles eram casados, mas continuavam se prostituindo, tendo relação com outras mulheres, indo lá no templo de Diana, se prostituindo com aquelas mulheres. Eles continuavam adorando, comendo a carne consagrada a demônio, fazendo tantas coisas, e depois vinham na igreja e achavam que estava tudo bem. Paulo está dizendo, não! Ou vocês largam essas práticas de uma vez por todas e permanecem com Deus, se não fizerem isso não está valendo nada, ou então vocês esquecem a Deus e vão se perder como vocês quiserem. Paulo está dizendo que não dá para ter uma vida dupla. Então, o primeiro que ele fala aqui é pecados contra o corpo físico. Existem vários, né? Mas ele está falando simplesmente do adultério, relacionamento sexual, extraconjugal. 1 Coríntios 6, o versículo de número 10. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, primeira carta, 6, o versículo 10. Não erreis. Então, Paulo vai dar uma lista de pessoas que não se relacionarão com Deus na eternidade. Por quê? Porque abrem mão desse relacionamento simplesmente para buscar a satisfação do seu próprio corpo. Então veja lá, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Olha que ele compara idolatria com devassidão. Então idolatria tem a ver com culto a outros deuses, mesmo que seja algo filosófico, mas é idolatria. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Tem a ver com casamento. Sou casado com a minha esposa. Deixo a minha convivência íntima com ela e busco outra mulher. Adultério. Minha esposa é casada comigo. Ela deixa a minha convivência íntima e procura outro homem. Adultério. Então Paulo está dizendo adultério. Nem os efeminados.
Então tem a ver com homossexualismo, eu vou falar um pouco sobre isso. Nem os sodomitas. Sodomita não tem a ver só com homossexualismo, tem a ver com todo tipo de prática sexual que busque somente o prazer do próprio corpo. Tem a ver com poligamia, tem a ver com zoofilia, tem a ver com tanta coisa errada que acontecia em Sodoma e Gomorra. Ou seja, eu quero simplesmente satisfazer o prazer do meu corpo, não importa a consequência. Então são os sodomitas. Nem os ladrões. Então às vezes a igreja foca, algumas pessoas focam ali no efeminado, no adultério, mas esquece dos ladrões. Nem os ladrões. Ladrão não entra. Nem os avarentos. Deus coloca o avarento igual ao ladrão. Deus coloca igual ao devasso. Deus coloca igual ao idólatra, igual ao adúltero. Avarento. Tua mão é fechada. Você atravessa um rio com um sorrisal dentro e no outro lado está seco. Você não abençoa, não tem misericórdia de ninguém. Então o avarento não vai entrar. É pecado contra o corpo. Nem o avarento. Nem os bêbados. Não tem limite. Bebe, 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 bebe e se embebeda. Nem os maldizentes. Olha a língua aí, irmão. Olha, irmão, pelo amor de Deus, olha a língua. Nem os roubadores. É diferente de ladrão. É um contexto mais amplo. Às vezes você rouba a paz do teu irmão de tanto atormentar ele. Herdarão o reino de Deus. E às vezes eu vejo muitas das pessoas estudando esse texto e focando só no adultério. Mas o texto não fala só de adultério. O texto de Paulo fala de uma forma ampla. Paulo está dizendo o seguinte, qual é o problema dos coríntios? Eles não conseguem aceitar o limite de deixar de fazer tudo aquilo que o corpo, os sentidos, as sensações desejam e se dedicarem apenas a conhecer e se relacionar com Deus. Então, quando Deus estabelece um relacionamento, o relacionamento estabelece limite. Essa aliança é um sinal. Eu estou casado com alguém. Então, se uma outra mulher vê, ela percebe, ele é casado, então eu não posso me relacionar com ele. Existe um código, uma regra social que determina isso. Então Paulo está dizendo, não dá para vocês virem na igreja, querer participar na ceia e depois fazer o que vocês quiserem. Então o foco dessa lição tem a ver com como é que eu peco contra o corpo, pastor. Quando eu não me submeto aos limites estabelecidos no meu corpo, na minha racionalidade, naquilo que eu entendo que está fazendo mal para mim e fazendo mal para alguém. Eu não quero saber, eu só quero saber de satisfazer os meus desejos. Aristóteles, ele diz que os vícios estão ligados aos prazeres e as virtudes ao sofrimento. No sentido do quê? Da abstenção, da reflexão. Jesus fazia o que antes de sair para pregar? Ele subia ao monte, ele orava ao Pai, conversava com o Pai a noite inteira, os discípulos dormindo e ele orando. É um sofrimento que você está impondo. Você está abrindo mão de algumas coisas para parar e ouvir a voz de Deus. Deus pode falar com você em 2 minutos ou ele pode falar com você daqui 2 horas, mas você está ali esperando a voz de Deus. Você está abrindo mão do que os teus sentidos diz, daquela resposta automática, e você começa a refletir sobre tudo isso, sobre o trânsito, como eu dei o exemplo, dar prioridade para alguém, diminuir a minha velocidade, a minha forma de me relacionar, abrir mão do meu eu, dar prioridade para o outro. Mordomia tem a ver com eu fazer o quê? Servir. Então, quando eu sirvo, tem aqui uma bandeja, sei lá, o alimento que você quiser colocar aqui, canapé, picanha. Você não vai ver um garçom de serviço, você quer? Não. Uma vez que o garçom está servindo, ou que o mordomo está servindo, ele, mordomo, não se serve. Então a mordomia tem a ver com eu servir você. Depois que você se serviu e se satisfez, aí eu me sirvo. Então a sociedade humana diz o quê? Os relacionamentos humanos. Não, primeiro você se serve do que você quiser, a hora que você quiser. Se sobrar, a gente pensa no outro. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é isso que Paulo está ensinando. Então eu espero que você leve para esse viés. A minha dica é que você leve para essa reflexão da tua classe. E aí ele vai falar sobre a homossexualidade. Então a Bíblia já vai tratar lá em Levíticos 20, versículo 13, não vou ler, Levíticos 18, versículo 20. No Antigo Testamento,
está registrado basicamente o que Deus falou para a nação judaica. Então é o livro do Antigo Testamento. Você vem de Gênesis até Abraão, é Deus falando com a humanidade. De Abraão para frente, é Deus falando com os judeus, é para uma nação. Então esse livro que nós recebemos não contém, presta atenção no que eu vou falar, não contém todo o relacionamento de Deus com a antiguidade, mas todo o relacionamento de Deus com o povo judeu na antiguidade está aqui. E neste relacionamento de Deus com a antiguidade, ele estabeleceu algumas regras, ele estabeleceu algumas condutas para que os judeus ensinassem a toda a humanidade, para que a nação judaica fosse preservada como nação, para que Cristo nascesse do meio dos judeus e resgatasse a humanidade. Quando Cristo cumpre a sua obra, o véu do templo é rasgado. Judaísmo como religião deixa de existir. Não existe mais a exclusividade dos judeus. Ele, mantendo a promessa que ele fez a Abraão, fará no futuro que os judeus também sejam reis e sacerdotes na terra, porque ele fez uma promessa a Abraão e a Davi. Mas a necessidade do judaísmo como religião deixa de existir. Mas os valores que ele ensina aos judeus para que os judeus ensinem à humanidade permanecem. Então a Bíblia já aborda lá no Antigo Testamento a questão da homossexualidade. Mas não é só a Bíblia. Se a gente for analisar na cultura grega, havia alguns comportamentos que eram permitidos dentro da cultura grega que tinham a ver com relacionamento de homem com homem. O termo pedagogia, paidagogo, vem daí. Era uma pessoa que tinha uma influência social no meio, não importa quem fosse essa pessoa, e um pai que tivesse um filho mais novo e queria que aquele filho fosse introduzido na sociedade, entregava aquele filho para que o paidagogos fizesse essa introdução social, levasse aquele jovem às rodas sociais para que aquele jovem fosse aceito, e como cobrança, ele poderia, isso é um contrato social grego, isso é história, vai pesquisar, ele poderia exigir favores sexuais daquele jovem, mesmo sendo dois homens. E para os gregos, este comportamento era aceito. Porém, se aquele jovem começasse a partir dali, se relacionar com outros homens deliberadamente, os gregos não aceitavam esse comportamento e excluíam essa pessoa. Então, existem valores sociais, valores culturais, que na antiguidade já são apresentados como não aceitos. A Bíblia, ela é específica com relação a esse comportamento e Deus é específico com relação aos judeus. Então, irmãos, entendam, a gente teve algumas leis, inclusive agora foi aprovada no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, que fala da homofobia. Homofobia não é você falar contra a homossexualidade. Homofobia é você destratar um homossexual. Então, nós temos que entender que Cristo, ele não destrata ninguém no seu contexto social. Não importa quem fosse a pessoa. Quando buscava se aproximar de Cristo, Cristo os atendia. Cristo atendeu a gregos. Os judeus, eles eram extremamente preconceituosos. Então, quem não fosse judeu era chamado de gentil. Tem a ver com gente. Lembra do Chaves? Gentalha, gentalha. Eles são gentios. Então, Cristo, ele vai na aldeia dos samaritanos, ele conta a parábola do bom samaritano, ele atende a grego, ele conversa com pessoas, né? Ele não vai até outros povos, mas quando vem até ele, ele recebe. Então, Cristo, ele ensina o judeu e a igreja, que naquele momento era composta por judeus, mas depois ele dá ordem para que a igreja abra para o mundo inteiro e abrace a todos. Ele ensina a tratarmos todos com igualdade. Então, se você parar para analisar, o malfeitor que estava na cruz com Cristo é malfeitor, não é ladrão. O texto original fala malfeitor. Quem era pregado na cruz era quem tinha feito crimes extremamente violentos. Então ele pode ter roubado, matado, estuprado. Era uma pessoa extremamente violenta, repudiada pela sociedade de forma veemente. Por isso vai ser crucificado. Quando aquele homem se arrepende e ele fala, lembra, ele não pede perdão, ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz o quê? Te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. O perdão foi imediato.
Então, não é admitido que qualquer cristão, sendo cristão, tenha qualquer comportamento de exclusão, retaliação ou abominação, ou seja lá qual for, homofobia a uma pessoa que tem uma declaração de sexualidade diferente da sua. A Bíblia é clara, nossa regra de fé está aqui. E eu li um texto e eu vou ler outro. Deus criou macho, Deus criou fêmea, homem e mulher, para que se relacionem. Isto é a natureza criada por Deus. É assim que nós entendemos. Aí vem o pensamento criacionista. A ciência não aceita. A ciência defende o evolucionismo. Evoluímos como espécies e a partir de então não existem regras morais estabelecidas e eu posso fazer o que eu quiser. Não existe uma comprovação científica que essa teoria está correta. Da mesma forma que eu não tenho como te provar que o criacionismo está correto. É questão de fé. Então você respeite a minha fé, eu vou viver por ela, respeitando a tua fé, respeitando a tua forma de viver. Não vou te ofender, não vou te distratar. E eu exijo também que você não me ofenda, que você não me distrate, porque eu penso dessa forma. E ponto final. Um outro texto que eu quero ler com você está lá em Romanos, que é o texto da lição, capítulo 1. É um tema delicado, mas é importante a gente abordar e eu quero fazê-lo dessa forma. O versículo 18, eu já estou terminando, até o 32. Por quê? Romanos 1 e 18. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade. Paulo fala, toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, ele fala da impiedade, é quem pratica, a impiedade é o ímpio, ou seja, aquele que não se submete ao que é justo, e ele fala da injustiça, que detém a verdade em injustiça. Ele segura a verdade e transforma ela em algo injusto. Então, em vez de ele aplicar a verdade, ele faz uma prática que seja injusta. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Paulo está falando para a humanidade, olha, desde a antiguidade Deus revela todo o sobrenatural através de coisas naturais e criadas, para que ninguém possa dizer, olha, eu não tive conhecimento de Deus. Mesmo que você não tenha acesso à palavra de Deus, a natureza revela a Deus como Criador. Se você não quer aceitar, isso tem a ver com você e o tribunal lá na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Porque as suas coisas invisíveis, esse texto eu já li, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, não deram graças, antes deturparam todo o seu discurso, esqueceram, fecharam tudo, escureceu tudo e vamos viver por nós mesmos e acabou, eu quero é prazer e deu, chega. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Paulo está falando da idolatria. Pegaram objetos de pedra, madeira, barro e criaram imagens e começaram a adorar aquelas imagens. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então tem deuses que são aves, deuses que são répteis, e enfim, não importa qual animal, eles pegaram aquelas imagens, transformaram os animais em imagens e passaram a adorar a imagem e deixaram de adorar a Deus que é real e preferiram adorar uma imagem de um símbolo. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Bom, já que vocês, isso é uma paráfrase, Paulo está dizendo que Deus fez o quê? Bom, já que vocês viraram as costas para mim, vocês não querem saber de mim, vocês querem adorar as imagens, querem fazer o que vocês quiserem, então tá bom.
eu não vou insistir, eu vou entregar vocês. Façam o que vocês quiserem. Ó, façam o que vocês quiserem, mas saibam que a consequência vai vir no próprio corpo de vocês. Então, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, desejos, sentidos, sensações, aquilo que eu falei, concupiscência do coração, da mente, da alma, da carne, a imundícia, qualquer que seja a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, entre nós, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Pegaram aquilo que era a verdade de Deus e transformaram em mentira. Estou interpretando o texto. E honraram e serviram mais a criatura, ou seja, o próprio homem e os seus animais e a sua criação, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então preferiram honrar mais os animais, as imagens e aos homens do que honrar o próprio Criador. Porque para honrar o Criador tem a ver relacionamento, tem a ver com abrir mão do eu, do limite e me submeter à vontade dele. Pelo que Deus os abandonou, olha a expressão, os abandonou às paixões infames. Então, quanto mais eu sou estimulado pelos meus sentidos, pelos meus estímulos, pelos meus prazeres, mais eu quero. Isso é paixão. Paixão é uma sensação. Amor não é um sentimento. Amor é verbo, é ação. Paixão é sentimento, é sensação. Amor é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. É escolha, é ação, é decisão. Porque até as mulheres mudaram o uso natural. No contrário, a natureza. Paulo está falando da natureza, como ele entende que Deus criou. A mulher se relacionando com o homem. Homem se relacionando com mulher. Então Paulo vai dizer até as mulheres. Ele está dizendo o seguinte, normalmente as mulheres são mais racionais do que os homens. Normalmente as mulheres são mais reflexivas do que os homens. Elas são mais ponderadas, não são movidas simplesmente pelas emoções. A mulher, ela tem uma percepção. Olha, até as mulheres, Paulo vai citar, que são as mais ponderadas, também foram atingidas por esses sentimentos e por essas vontades e por essas sensações. Por quê? Deus as abandonou, então façam o que vocês quiserem. Então, quanto mais eu me alimento de coisas que me fazem mal, mais o meu corpo se manifesta dessa forma. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ponto, parágrafo. Agora vai mudar o parágrafo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, uma vez que o homem e a mulher abrem mão daquilo que seria o natural, o homem e a mulher se relacionarem, para que os dois corpos se unissem e fossem uma só carne, e decidem, homem com homem e mulher com mulher, irmãos, está no texto, olha aqui, ó. Se inflamarem sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, a recompensa do erro vai ser manifestada no corpo físico das pessoas que decidiram agir dessa forma. Não existe outro julgamento, não existe outra sentença que está sendo estabelecida. A sentença será sentida pelas pessoas que decidiram viver dessa forma. Isto é um fato, é bíblico, eu não posso negar isso. Agora, eu sou consciente desse fato, defendo isso como verdade. O homem se casa com a mulher se casa com o homem e deve existir fidelidade. Não adianta eu estar casado com a minha mulher e me prostituindo, adulterando. Eu sou errado. Tem pessoas que querem justificar. Pega o erro de alguém, coloca como se fosse maior e o seu erro minimiza. Então, me desculpa, se você é pastor como eu, você adulterou, você se divorciou, me desculpa, a minha consciência está clara. Você não pode continuar sendo pastor e casar de novo, não. Você pede perdão, volta para tua esposa e seja uma só carne com ela. Não dá para ser assim? Então entrega o teu ministério e vai viver sua vida. Agora, não dá para eu aceitar algumas coisas e outras não. Então eu não aceito isso e não aceito aquilo. Não aceito a homossexualidade, não aceito o adultério. Não aceito isso, não aceito aquilo. Não aceito a violência, não aceito a prostituição, não aceito nada. Então a igreja, às vezes, as pessoas querem relativizar. Então existe algo nesse país que é uma violência muito maior
do que, às vezes, cometida contra os homossexuais, que é o racismo. Nós, como nação brasileira e como humanidade, de uma forma geral, somos sim, irmãos, sectaristas, racistas, preconceituosos. Essa pessoa é de uma região diferente, de uma língua diferente, de um costume diferente, cor da pele diferente. Então não vamos ser hipócritas. Então eu não estou aqui para criminalizar um ato. Eu estou apenas para mostrar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa prática diante de Deus, o homossexualismo, ela não é aceita como algo natural. Ponto. Agora, eu, como cristão, eu preciso aceitar, me relacionar e respeitar a pessoa, independente da sua prática sexual, da sua opção sexual, porque hoje nós não falamos só de prática, nós falamos de opção sexual, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia. O meu relacionamento tem que ser indiscriminado com qualquer pessoa. Esta tem que ser a questão central dessa lição. E aí a santificação com o corpo não tem a ver simplesmente em deixar de fazer algumas práticas, mas tem que ser entendida como usar o meu corpo como verdadeiramente templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele se manifesta como? Através do amor, através da misericórdia, através da gratidão, através da compaixão. Então como é que eu sou um sacrifício agradável a Deus? Quando eu abraço uma pessoa que está sem tomar banho há 5 dias, chega na igreja bêbada, fedendo, e eu vou lá, não quero nem saber, abraço aquela pessoa, cuido dela, dou um banho nela, troco a roupa dela, vejo alguém passando uma dificuldade, vou lá e faço isso. Pode ser uma pessoa que seja homossexual, ou enfim, ela vem até mim chorando, pedindo ajuda, quer conversar comigo, sem preconceito, eu sento, converso, olho no olho, trato com respeito, trato com generosidade. Fazendo assim, eu demonstro o amor de Deus e o meu corpo é uma oferta de sacrifício vivo a Deus. Não adianta nada, na minha opinião, e eu já estou encerrando, eu chegar na igreja no culto de domingo, levantar minhas mãos, adorar a Deus e depois viver de forma preconceituosa na rua, discriminando, falando mal. Então, irmãos, nós estamos aqui para marcar posição. Nós defendemos a família. Nós cremos que Deus criou o homem e a mulher para que vivessem juntos, para que tivessem seus filhos e para que tivessem prazer nesta convivência. Mas nós também defendemos e entendemos que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E existe um projeto para fazê-lo semelhança de Deus. Então é um ser humano, ele merece atenção, ele merece carinho, ele merece respeito, ele merece cuidado. Então eu posso até ser agredido verbalmente, sendo taxado de preconceituoso, seja lá o que for, mas é uma decisão minha me abater por isso ou não, e eu não me abato por isso. Então, independentemente da forma com que a pessoa me trata, eu sempre vou tratar, vou buscar tratar com respeito, com dignidade. Então, isso se reflete no trânsito, isso se reflete na fila do mercado, isso se reflete no trabalho, se reflete com o teu relacionamento com o teu vizinho, com o pai de um aluno na escola, não importa onde você estiver. Existe um ser humano próximo de você, não o rotule. É prostituta, é homossexual, é bêbado, é adúltero. E você é o quê? Você é hipócrita. Então você só sabe apontar para os outros e não olha para você. Bota um espelho na tua frente, veja as tuas falhas, veja as tuas fraquezas e peça misericórdia a Deus para que você mude. E aí sim, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito seja um instrumento para a mordomia que Deus espera que você pratique nessa terra, que é amar e cuidar daquele que está próximo a você, tá bom? Que Deus possa te abençoar e a gente se vê por aqui, se Deus quiser. Deus te abençoe.